Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à União Municipal Espírita de Petrópolis. A gente fica muito alegre quando a gente viu um feriado, né, o salão com tanta gente. É muito bom, muito agradável. Então sejam todos bem-vindos. Possamos aproveitar esse momento, esse dia bonito que está fazendo hoje, para que a gente possa, já que nós viemos até aqui, que a gente possa refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que Isaura irá nos trazer, principalmente num dia como hoje, que para muitos, não é o caso da doutrina espírita, comemora o dia de finados, que é o chamado Dia dos Mortos. Então acho que Isaura vai tocar, deve tocar nisso também. Pois é. Então, para a gente poder entender isso de uma outra forma, tá bom? Então nós vamos fazer uma leitura na ambientação do livro Sinal Verde, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Presente. O presente é sempre um sinal de afeto e distinção entre a pessoa que oferece e a que recebe. Sempre é aconselhável escolher o presente de acordo com a profissão ou a condição de quem vai recebê-lo. Se a tua oferta vem a ser alguma prenda de confecção pessoal, como seja um quadro ou alguma obra de natureza artística, evite perguntar por ela depois de sua doação ou conduzir pessoas para conhecê-lo, criando embaraços em suas relações afetivas. Omita o valor ou a importância de sua dádiva, deixando semelhante avaliação ao critério dos outros. Depois de presentear alguém com o seu testemunho de amizade, é sempre justo silenciar referências sobre o assunto para não constranger essa mesma pessoa a quem supõe obsequiar. Se você deu um presente e a criatura beneficiada passou a sua dádiva para além do círculo pessoal, felicitando outra criatura, não lance reclamações e sim considere as bênçãos da alegria multiplicadas por sua sementeira de fraternidade e de amor. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos procurar agora nos deixar envolver pela presença do Cristo. Que Ele possa chegar até cada um de nós com todo o seu amor, com toda a sua alegria, nos abraçando, nos acolhendo e acalmando os nossos corações. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome. Que possamos, Senhor, abrir os nossos corações a Ti, aos ensinamentos que serão trazidos na tarde de hoje pela nossa irmã Isaura, para que possamos refletir um pouco mais sobre a nossa existência, sobre a nossa caminhada, o que estamos fazendo aqui, Senhor, para nos melhorarmos. Que esta casa, Senhor, receba todo o nosso amor e todo o nosso carinho, pois nos recebe sempre de braços abertos, Senhor, nos acolhendo e nos amparando. Rogamos a Ti, Senhor, que abençoe a todos os que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, os nomes que foram colocados ali na cesta, e também a nossa irmã Isaura, Senhor, que irá nos trazer a palavra na tarde de hoje. Que sejamos todos, Senhor, assistidos, amparados e auxiliados na tarde de hoje. Obrigado, amigo, que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema está ali, Isaura conosco na tarde de hoje. Boa tarde a todos. Que Jesus nos
nos abençoe, nos fortaleça. Hoje eu estava agora ouvindo essa lição. Deixa eu só mostrar o livro. Essa lição hoje falou sobre o presente. Esse livro aqui, ele que é um presente, porque cada página dele é uma lição para a nossa vida diária, de uma maneira simples. Hoje está falando em como, quando nós dermos um presente, a reação da pessoa, ou a não reação, se a pessoa passa o presente para frente e tal. É um livro simples, pequeno, as palavras são muito simples, todo mundo dá para entender muito bem, e é de um ensinamento muito grande para a nossa vida diária, para as coisas triviais e banais da vida. Eu acho que é um livro que vale a pena a gente adquirir, ter em casa, para de vez em quando ao invés de olhar as fofocas da rede da internet, a gente dá uma olhadinha numa página dessa, porque acrescenta muito. Mas hoje é um dia especial, porque é um dia que a humanidade toda se dedica a lembrar dos seus mortos. Nós vamos falar sobre isso, como a Fernanda já falou, nós vemos de uma maneira diferente, mas não deixamos de não lembrar também, porque nós estamos no mundo, nós estamos na Terra. E a gente lembra que o nosso codificador Allan Kardec, todo dia 2 de novembro, fosse o dia da semana que fosse, ele fazia uma reunião para falar sobre esse tema na Sociedade Espírita de Paris. Então ele fazia o estudo desse tema no dia 2 de novembro, fosse no domingo, fosse no sábado, fosse na segunda, o dia que fosse, teria uma reunião para falar sobre esse tema. E hoje coincidiu de ser o dia da nossa reunião, e nós então vamos aproveitar para falar sobre esse tema, porque ele é muito importante. A doutrina espírita, a gente costuma dizer que ela é consoladora. Se eu vier à casa espírita e não sair daqui consolada, não sair daqui feliz, então a casa não está cumprindo o seu papel. Ou os trabalhadores da casa não estão cumprindo bem o seu papel, não estão agindo bem. Porque a doutrina espírita, ela é eminentemente consoladora. Por isso que tem lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado o Estudo O Consolador Prometido. Porque Jesus, ele deixou claro que ele enviaria outro Consolador, que não na figura de uma pessoa, na figura de uma ideia, de uma filosofia, que seria ciência, seria filosofia, seria religião, e que traria com os conhecimentos a consolação, isto é, o esclarecimento para os nossos problemas pessoais, morais, espirituais, materiais. Então é uma doutrina que esclarece sobre tudo. Basta que a gente procure, que a gente leia, que a gente pergunte às pessoas, que a gente busque essa consolação, porque a doutrina espírita traz. Então nós vamos ver que uma das coisas que mais atormenta a criatura humana na face da Terra é a certeza da morte, não é? Porque a gente vive, mas não é bom parar para pensar assim que vai morrer. Ninguém gosta disso. Eu também não gosto, ninguém gosta. Embora a gente estude a doutrina, a gente não quer falar na morte no sentido de prever a nossa morte. A gente fala na morte como algo inevitável, mas que a gente tem que ir se preparando como uma coisa natural. Assim como nós entramos, nós saímos, não é? Nós entramos na vida e saímos da vida, da matéria.
A vida, ela é uma só. Nós fomos criados uma vez pelo nosso Pai de amor e bondade. E nessa vida, que é única, nós fazemos várias imersões na carne, isto é, nós vamos reencarnar e voltar, reencarnar e voltar, mas é uma vida só. Eu sou Isaura agora, eu sou a Isaura que fui na outra encarnação, com outro nome, mas o espírito é o mesmo. Na próxima encarnação, você é Isaura com outro nome, mas o espírito será o mesmo. Então, a vida, ela é, a nossa vida é sempre aquela, é uma sequência, é como se a gente tivesse vários capítulos. Eu estou agora vivendo um capítulo da minha vida. Daqui a uns anos eu vou viver outro capítulo em outro corpo, será a minha vida. E assim nós vamos sucessivamente vivendo essas vidas, essas oportunidades na carne que Deus nos dá. E nós então precisamos muito aproveitar essas oportunidades, porque elas são muito importantes na nossa evolução. Eu não posso, eu não devo, eu não gosto de falar eu não posso, eu não devo ter a minha vida e deixar a vida me levar, né? Como diz o samba popular, deixar a vida me levar. Leva para qualquer lugar. E aquele que não sabe para onde quer ir, já dizia o gato de botas para Alice, qualquer caminho serve, não é? Então não sabe onde vai dar a vida dela, ela não tem uma meta, um objetivo, ela não tem, ela não trabalha, ela não foca em alguma coisa. E se, por exemplo, nós viemos para a casa espírita, estamos estudando, olha gente, a gente conversa aí com meia dúzia de pessoas, fala assim, quanto tempo você está aqui, quanto tempo você estuda? Fernando não estuda menos de 30 anos. Não é, Fernando? Menos de 30. Quantas pós-graduações ele já fez aqui dentro, não é? E todos nós, quantos mestrados e doutorados em Espiritismo nós já fizemos pelos anos em que nós estamos aqui estudando. E será que a gente estuda e não sai do lugar? A gente está ali parado só inflando. A gente infla de conhecimento, mas não sai do lugar, não arreda o pé. Não pode ser assim, né? A gente tem o conhecimento, mas tem que mudar. O espírita que tem o conhecimento e que não quer mudar, aí fica difícil, não é? A pessoa precisa obter o conhecimento e modificar a atitude, porque é aquilo que a gente fala, não existe... por exemplo, a gente às vezes fala assim, um médium não tem educação mediúnica, aquele médium não tem educação mediúnica. Um médium, para ter educação mediúnica, ele primeiro precisa ser ele educado. Porque se ele não for educado como pessoa, ele nunca vai ter uma educação mediúnica. A mesma coisa é o espírita. Para ser um bom espírita, para ser um homem de bem, ele terá que ter uma educação, ele terá que absorver o conhecimento e procurar se refinando como pessoa, procurar melhorar-se como pessoa no trato com as pessoas. E aí a gente um vai contaminando o outro, não é? Aquela pessoa que está sempre ao lado de alguém, que pede favor para tudo, por favor, me dá isso ali, fulano, por favor, me passa esse copo, por favor, faça isso. A pessoa acaba pegando o hábito de também falar por favor para todo mundo, porque é a convivência. Então nós vamos espalhando aquilo que a gente aprende assim. E a doutrina espírita, ela, sendo o consolador prometido por Jesus, ela foca em uma das coisas principais da vinda de Jesus à Terra. A vinda de Jesus à Terra, Jesus veio principalmente
para provar e para mostrar que a vida continua. Que a vida continua. A gente tem medo da morte? Normal. Faz parte do instinto de conservação de cada ser. Se nós não tivéssemos esse receio, nós estaríamos morrendo aí de bobeira, diríamos assim, bem popular, né? No popular. Nós estaríamos morrendo à toa, por qualquer coisa a gente ia deixar, não faz mal não, a morte não daria tanta importância à vida. E a gente dá importância à vida porque sabe o quanto essa vida é importante para nós, na nossa evolução, como oportunidade, e o quanto esse corpo precisa ser preservado. Então, vamos fazer tudo para continuar a nossa vida. Mas no momento que a morte chegar, nós vamos respeitá-la. É o momento. Todos nós vamos ter esse momento. Uns mais cedo, outros mais tarde. Uns acabam de nascer, vivem algumas horas e partem. Outros vivem 1 ano, 2 anos e partem. Outros com enfermidades gravíssimas que os médicos, desafiando a medicina, a criança vive 5, 6, 10, 15 anos e vive desafiando a morte. Mas vai chegar um momento, e esse momento, ele precisa, é doloroso, assim como é doloroso você levar um filho para o aeroporto e ele vai ficar 4 anos estudando fora, morando fora, na Europa, e você vai levar pelo menos 4 anos sem ter seu filho. Dói, você vai chorar lá no aeroporto, é natural que você chore, que chegue em casa chore, que um domingo, quando a família se reúne, você chore, se reúna, você chore, porque você está sentindo falta daquela pessoa, não é? A energia da pessoa, o lado material, humano, não é? A vibração daquela pessoa faz falta para a gente, porque nós convivemos muito tempo com aquela energia ao nosso lado, nos alimentando também. Havia uma retroalimentação. E quando aquela energia deixa de estar ali, você sente um vazio. É normal. É normal. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com... há uns anos atrás, há um tempo atrás, tem um centro espírita lá no Panamá, na América Central, que se chama FEDAC, são as siglas, não é? E ali tem um senhor que frequenta, o nome dele é Gabriel. E esse Gabriel, um dia ele fazendo uma palestra, ele contou algumas coisas da vida dele e me chamou muita atenção. Essa semana, por causa do tema, eu liguei para ele. E ele falou, minha irmã, que pena que eu não vou poder fazer agora. Mas eu falei, não, eu pedi a ele que ele gravasse aquela história que ele contou. Eu não vou colocar a história aqui, primeiro que ele está falando tudo em espanhol. E ele interrompe muito para chorar, ele chora muito durante a história. Mas eu falei para ele que hoje às 3 horas eu estaria aqui e contaria a história dele. E ele me contou uma história muito bonita. Depois eu continuo o PowerPoint, tá, professora? Nós ontem tivemos uma aula de PowerPoint com a Dani e hoje eu já aproveitei muita coisa, Dani, e com o Rogério, foi ótimo. Mas aí, o que aconteceu? Ele falou o seguinte, não, eu quero contar com bastante detalhe, eu vou contar para vocês com detalhe. E ele falando aquele espanhol tão bonito, bem falado, soluçando, muito emocionante mesmo a gravação dele. E aí ele diz assim, que ele tinha uma filha, uma única filha, e que essa filha, desde que nasceu, aos 8 meses de idade, ela começou com um problema sério de saúde, teve que ser internada. E ficou internada praticamente 2 anos, olha bem, 2 anos internada,
num hospital exclusivo para criança, e ele com a esposa se revezando, cuidando dela. Uma doença seríssima. Aí ela veio para casa, passou um tempo, teve que voltar. Eu sei que até os 14 anos de idade, a médica chegou, quando ela teve os 14, a médica chegou e falou assim: olha, agora vocês podem ir com ela para casa, porque ela está curada. Agora ela está curada, podem levá-la. E ele aí levou para casa numa felicidade enorme. Mas aquela menina, depois de 14 anos de luta, de hospital, ela era tratada como uma joia com muito cuidado. E aí ele disse que ele sempre teve um carinho por essa filha extraordinário, um carinho fora do comum. E ela então foi crescendo, quando ela foi fazer 15 anos, ele disse que ela era muito humilde, era uma menina humilde, ela não queria muita vaidade, não queria que ele comprasse muita roupa, muita coisa para ela, vaidade assim de mocinha, ela não ligava. E ele falava: minha filha, você precisa ser como as outras meninas. E ela dizia: não precisa, pai, eu estou feliz assim. E aí, quando ela foi fazer 15 anos, ele quis fazer uma festa de 15 anos para ela. Aí ela falou assim: pai, não quero. Eu não quero festa de 15 anos, porque eu acho isso, para mim, isso não importa. Eu vou querer um presente, é isso que eu quero. Aí escolheu o presente. O presente que ela escolheu foi um abajur que rodava e que fazia assim, que ela iluminava o quarto, fazendo aqueles efeitos que a gente sabe como é que é. Esse foi o presente que ela quis de 15 anos. Olha que coisa simples, ao invés de ter uma festa, ele falou: você pode ter a festa, dançar com as suas amigas, a gente escolhe 15 rapazes, 15 moças. Ela não quis. Aí passou aquela fase dos 15, 16, ela estudando e tal, sempre junto com a família, muito amorosa. Um belo dia ela se sentiu mal novamente. Aí eles foram ao médico. Quando chegaram lá, o médico, voltaram ao mesmo hospital que ela era tratada. Aí a médica falou assim: agora ela não pode mais ser tratada aqui, ela terá que ir para o hospital oncológico. Aquilo para ele foi um susto muito grande, né? Aí ele parava para chorar, né? E tem que ver a emoção dele contando isso. Foi para o hospital oncológico. Quando chegou lá, o médico falou assim: o caso dela é muito sério, ela tem que ficar internada. Aí, o que ele disse? Fica internada? Eu já soube que aqui nesse hospital todo mundo que fica aqui morre, porque na cabeça dele ia deixar e a filha iria morrer. Isso já faz uns anos, não é agora tão recente. Aí ele disse que, falou: não, minha filha vai comigo, não vou deixar. Aí a mãe, os parentes que estavam ali falaram: não, mas tem que deixar, é para o bem dela. Aí ela falou: pai, pode me deixar, pai, não vai me acontecer nada mal, eu preciso ficar para ser tratada. Aí a própria filha o convenceu a deixar. Aí ela ficou. Só que aí ela foi ficando, a doença se agravando, e ele todos os dias ia ao hospital. A mãe ia de manhã, ele ia mais tarde, mas os dois se revezando. E ela, até que um dia, ela voltou para passar uns dias em casa, e ela falava assim: pai, o senhor precisa se preparar para a minha partida. Ela, a essa altura, ela já tinha 18 anos. O senhor precisa se preparar para a minha partida. Eu sinto que o senhor não está preparado. Aí ele dizia assim: minha filha, eu te proíbo de falar isso. E ele já estudava a doutrina espírita. Eu te proíbo de falar isso, porque eu acho que isso aí não é assunto, agora você vai ficar boa. Aí ela parava o assunto. E o tempo ia passando, até que ela teve que voltar para o hospital. Voltou para o hospital e foi só piorando, piorando. E ele, naquele afã de fazer tudo o que podia, até que chegou o dia que, de madrugada,
Aliás, um dia antes, quando ele chegou ao hospital, ela falou assim: pai, vamos dar uma volta ali no corredor? O senhor me dá o braço, me segura que eu quero andar um pouquinho com o senhor. E foi andando pelo corredor, aí falou assim para ele: pai, eu queria era ficar sozinha com o senhor, para dizer ao senhor que eu estou partindo. Olha que espírito preparado. Eu estou partindo, pai, mas eu estou tão feliz, eu estou em paz. Esse sofrimento vai acabar e eu queria que o senhor ficasse bem. A minha única preocupação é o senhor não ficar bem. Aí ele parava, interrompia para soluçar, ele soluçava e continuava a gravação. Aí chegou o momento que ele falou para ela, ele falou assim: eu te proíbo que você fale isso para mim. Olha só, eu te proíbo, não fale mais que você está partindo. Você não está partindo, você vai melhorar e vai voltar para casa. Aí ela ficou calada, disse que ela era muito obediente, muito tranquila, voltou para a cama e ali ele foi embora. Naquela madrugada, às 5 da manhã, o hospital ligou. Quando ligou, ele falou: pronto, minha filha já foi embora. Aí a enfermeira falou assim: não, ela está quase, ela está muito mal, mas o senhor pode vir que ela ainda está viva. Aí ele foi. Quando chegou lá, ela estava com a avó, a mãe dele estava com ela. Aí ela falou assim para ele: pai, eu estou vendo muitas luzes aqui no meu quarto. O quarto está todo iluminado e tem uma luz forte numa porta e tem uma pessoa que me chama. Eu vou até a beira daquela porta, mas eu volto porque o senhor não deixa que eu ultrapasse aquela porta. Pai, me deixa ir, pai. Olha só, pai, me deixa ir. Eu estou feliz, é muita luz. E aí ele dizia assim: não, minha filha, você não vai, você vai ficar boa. Aí a mãe dele, chorando muito, abraçou com ele e disse assim: meu filho, você está pensando só em você, pense nela, se você a ama, pense nela, liberta a sua filha, ela quer ir e você não permite. Aí ele disse que naquela hora ele desmontou e não sabia o que ele fazia, porque realmente era ele que não deixava, e ela disse a ele que era ele que não deixava, que ela ia, mas voltava, porque ela estava lúcida. Aí ele falou: pode ir, minha filha, pode ir, papai vai sofrer muito, mas pode ir. E aí ela fechou os olhos e foi embora. Olha que beleza, que espírito preparado. Passaram-se uns dias, alguns meses, ele dentro de casa, sempre acordando muito cedo, dormindo pouco, pensando naquilo tudo, naquele sofrimento. Ele acordava cedo, ele disse que sempre fazia o exercício dele, cuidava fazia ginástica e tal, e voltava para casa e ficava pensando na filha, pensando na filha. Aí, um belo dia, o retrato dela assim, ele começou a conversar com o retrato. O que é muito natural, muito comum acontecer, né? A pessoa conversar com o retrato. Aí começou a conversar com o retrato da filha. Aí, nisso que ele estava conversando com o retrato, bateram na porta e ele foi abrir a porta. Quando ele abriu, era a filha em pé na porta. Ele atraiu a filha. Ela estava em pé na porta e falou assim: pai, eu vim aqui para pedir ao senhor para não ficar tão triste nem tão desesperado. Eu estou muito bem, pai. Me liberta. Eu estou bem. Eu estou feliz. Eu já não sou aquela sofredora que eu era. As doenças já não existem mais, pai. Eu estou feliz. Olha como eu estou. Aí ele disse que foi abraçar. Ela deu um passo para trás e falou assim: não me abrace porque o senhor vai se decepcionar.
que eu não ia encontrar a carne, né, com certeza, o porco. Aí ele disse que, ela falou, o senhor vai se decepcionar. Aí conversou com ele um tempinho e se despediu e saiu. Ele foi atrás, olha só, hein? Que fenômeno mediúnico. Ele foi atrás, aí disse que tinha uma esquina na rua e tinha uma saída para a direita, outra para a esquerda. Ela chegou lá naquela esquina, mas ele disse que não via os pés, ele só via aquela, como se ela tivesse esfumaçada. Que ela chegou lá na esquina da direita, olhou, e ele disse que ela fez assim, como se ela tivesse, a fumaça tivesse desaparecido. Aí ele disse que a partir daquele dia, ele parou com aquela angústia, que apesar de conhecer tanto, de estudar, a saudade é grande, mas ele sentiu que estava incomodando e impedindo a evolução dela. Então aí nesse momento ele fala, né, que a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele fala na gravação para mim, a vida nunca mais foi a mesma, mas de qualquer maneira ele ficou tão seguro do reencontro, de tudo que vai acontecer, dos contatos que eles continuam tendo espiritualmente, que ele ficou muito mais aliviado. Então, o que ele fez da vida dele? Ele disse, hoje eu sou um homem muito mais humilde, muito mais simples, muito mais fraterno, mais humano. Eu sou um homem muito mais paciente, eu sou um homem muito mais caridoso, eu sou um homem que entendo quando o outro erra comigo, eu perdoo. Porque eu vivi, eu senti a grandeza da vida. Eu sofri durante muitos anos cuidando de uma filha muito doente, mas depois eu tive essa recompensa de estar com ela. E eu sei que isso não é qualquer pessoa que consegue isso. Então ele disse, eu sou outro ser humano. Ele aproveitou aquilo, o limão da vida dele, fez a limonada que ele toma até hoje. Então, é muito lindo ouvir esse pai chorando. Ele para, ele diz assim, desculpe, aí ele desliga. Aí soluça, desculpe, ele desliga. Mas muito bonito. E então, a gente fica vendo que essa oportunidade, a doutrina que estuda isso é a nossa doutrina, que explica, porque aí esse fenômeno mediúnico tem uma explicação através dos livros, dos estudos que a gente faz. Isso não é milagre, isso é algo natural, que pode acontecer com qualquer um de nós. Quando nós não encontramos assim o pé na nossa porta, nós podemos encontrar em sonho, nós podemos encontrar no nosso pensamento, porque toda vez que nós pensamos, nós nos conectamos a essa criatura. E muitas vezes podemos ouvir até a resposta que a pessoa vai dar através da intuição, através da percepção extracorpórea que todos nós temos. Então, é muito importante a gente entender. Hoje é Dia dos Mortos, é chamado Dia dos Mortos. Muita gente vai para a sepultura para buscar o morto lá na sepultura. E esse morto, esse ser que nós amamos, está aqui conosco, está na nossa casa, está em qualquer lugar onde nós estejamos pensando neles, porque nós os atraímos pelo pensamento, e com o nosso pensamento de amor nós enviamos a eles as melhores vibrações, como podemos enviar também coisas negativas, quando estamos em desespero ou revoltados. Então, a grandeza da doutrina espírita é esta. E aí, nós vamos ver Jesus. Aqui, frente, do lado. Jesus,
quando alguém foi buscá-lo também na sepultura, os apóstolos, Maria Madalena, foram à sepultura buscá-lo, lá no Evangelho de Lucas tem essa citação: porque buscais entre os mortos ao que vive. Né? Não vamos buscar entre os mortos aquele que vive, ele está vivo. Aquele que a gente considera morto está mais vivo do que nós, porque está na verdadeira vida, está na nossa pátria espiritual, porque esta aqui é temporária, ela é rápida. Uns vivem mais, outros menos, mas é pouco tempo em relação à eternidade. Então, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Esse ressuscitar não é ressuscitar no corpo da carne, porque nós não podemos ir de encontro à lei da natureza. O corpo de carne apodreceu, desapareceu, não é? O que fica é o espírito. Esse sim está vivo e estará sempre vivo no seu processo evolutivo. Não estará morto como muita gente pensa, ou estará lá preso na sepultura. Eu vou lá visitar meu filho, eu vou lá visitar meu marido, eu vou lá visitar minha mãe. Não é. Eles não estão lá. Eles já saíram, ali ficou o corpo, porque é um local onde a própria saúde pública exige isso de nós. Os corpos não podem ficar aí pelo meio da rua, tem que ter um local para ficarem. E eles aí ficam lá no cemitério. O corpo, o espírito vivifica, ele está evoluindo, ele está aprendendo, ele está nos visitando, ele está ao nosso lado, ele está crescendo. E aí, nós vamos ver no Livro dos Espíritos, ficou muito pequeno, não? Não está dando para vocês verem? Dá. O Livro dos Espíritos, a pergunta 320, da próxima vez, Nani, vou fazer maior. Os espíritos são sensíveis à lembrança que deles têm os que os amavam na terra? Será que esses espíritos quando alguém lembra deles, será que eles ficam, que lembraram de mim? Alguém gosta de ser esquecido? Alguém gosta de passar assim, brancas nuvens? A gente até tem uma vaidade, né, que diz assim: puxa, tanto que eu fiz por fulano, agora nem lembra mais de mim. Não é? A gente fala muito isso. Tanto que eu ajudei fulano, nem me cumprimenta mais, não lembra de mim, não manda uma mensagem, não pergunta por mim. Todo mundo gosta de ser lembrado. Então aquele espírito completamente esquecido, ele deve também se sentir: ninguém lembra de mim, porque nós sabemos que o pensamento se torna uma prece, não é? Então nós vamos ver a resposta dos espíritos. Muito mais, aqui os espíritos são sensíveis às lembranças, muito mais do que poder julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. Então, a gente fica vendo que a lembrança, até o espírito que esteja em sofrimento, sente um certo alívio quando ele é lembrado. Uma prece que a gente faça toca o espírito como uma luz que se acende para ele. Alguém está pensando em mim nesse momento. Eles pensam assim, eles sentem assim. Então é importante que a gente se lembre. Nós não podemos ficar só pensando neles o tempo todo, num processo obsessivo até, ou chorando o tempo todo, ou querendo encontrá-los onde eles não estão, né? Onde eles não mais estão. Tem uma outra pergunta, essa foi melhor. O dia de comemoração dos mortos, que é hoje, né? Tem alguma coisa de mais solene para os espíritos?
Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os seus túmulos? Será que eles... hoje é dia, eu vou lá para o cemitério porque vão para lá me encontrar, né? Hoje eu tenho que ir ao cemitério, eles, né? Porque minha mãe, meu pai, alguém vai lá colocar flores, manda lavar o túmulo, né? Aí, será que isso acontece? Vamos ver o que os espíritos responderam a Allan Kardec. Os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia como nos outros. Quando eu penso neles, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser dia de Natal, qualquer dia, eles recebem, vamos dizer, como se fosse um choquinho, né? Alguma coisa que sinaliza para eles que eu estou pensando neles. Alguém está pensando em mim? Aquilo ali fica sinalizado para eles, né? A outra pergunta, eu não vou ficar só com a pergunta do livro dos Espíritos, não. Esse é para a 321A. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Nós já falamos isso, né? E aí os Espíritos respondem. Eles se reúnem em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Quer dizer, muita gente pensando naqueles que partiram. Então, eles se reúnem, mas na Terra eles vêm em busca daqueles que estão pensando. Mas cada um só comparece ali em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Não é? Tem mais uma pergunta, que é a 321B. Sob que forma eles comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Como é que eles se comparecem, né? Como é que eles comparecem? Como é que eles poderiam ser vistos? Por exemplo, o Gabriel. Gabriel viu a filha dele como ela era, né? Se ele visse com ela com o aspecto de outra encarnação, ele talvez nem a reconhecesse. Que moça é essa? Quem será essa moça que está aí? Porque eu não a conhecia assim, né? Mas ela apareceu com a fisionomia que ela tinha na última encarnação, quando foi filha dele. Nós sabemos que o que aparece é o perispírito. O perispírito é o que dá o formato físico, né, para ser visto. E uma das características, uma das qualidades do perispírito é essa. Ele pode tomar a fisionomia que ele desejar tomar. Então, se ele está se vendo, se pensando como na última encarnação, ele aparecerá como na última encarnação, com aquela mesma fisionomia. Então, vamos ver a resposta. A pergunta é: sob que forma eles comparecem, como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Aquela sob a qual eram conhecidos em vida. Porque eu sou assim, se eu apareço para vocês com outra fisionomia, vocês vão dizer, quem é aquela dona ali? Eu não sei quem é ela, porque eu estou com outra fisionomia, né? Depois de desencarnada, se eu quiser tomar essa outra fisionomia. Mas vamos dar uma paradinha aqui para lembrar que Jesus, por várias vezes, depois que ele partiu, ele se mostrou, né? Ele foi visto. Ele se mostrou aos discípulos, a algumas pessoas, para provar a vida do outro lado, não é? A verdadeira vida, para mostrar a vida do Espírito, que nós não morremos. Ele apareceu. Nós vamos ver. Que ele, 3 dias depois da crucificação, nós vamos ver que havia aqueles discípulos que haviam participado, que haviam ido para Jerusalém para a festa da Páscoa, e chegaram lá, houve a crucificação,
porque o que haveria seria a festa, mas aí houve a crucificação. Quando houve aquela crucificação, foi assim um impacto muito grande. Esses 3 discípulos, esses 2 discípulos que já haviam ido, ficaram lá e 3 dias depois resolveram regressar à sua casa. Eles moravam a 11 quilômetros de Jerusalém e eles precisariam fazer aquela caminhada a pé. E aí eles foram caminhando a pé de Jerusalém para Emaús. Por isso que essa estrada ficou conhecida como o Caminho de Emaús. O Caminho de Emaús. Então, enquanto eles iam, esses 2 conversando, muito tristes acerca da morte de Jesus, de tudo que Jesus havia feito, da forma como ele morreu, da crucificação, que foi um insulto, uma morte, uma pena de morte sem julgamento, uma pena de morte que era imputada aos piores criminosos, era a crucificação, e foi exatamente essa que Jesus recebeu como pena de morte. Então, o que aconteceu? Eles foram discutindo aquela situação dolorosa e estavam muito envolvidos naquele clima de tristeza, naquela emoção que os dominava enquanto eles caminhavam em direção à casa. E eis que aí aparece mais um homem que começa a caminhar também por essa mesma estrada e que vai junto com eles. E sabe como é que é? Quando a gente às vezes está dando muita atenção a alguém que está ao nosso lado, a gente vai conversando, chega um outro e vai atrás ou vai ao lado, a gente nem olha para ver quem é, né? Com a nossa falta de atenção, e às vezes a pessoa até se mete na conversa, começa a dar opinião, e você nem pergunta quem é essa pessoa, nem olha, não dá importância. Assim aconteceu com eles. Quando eles chegaram à entrada do caminho da cidade deles, Emaús, esse andarilho que os acompanhava ameaçou seguir em frente, e como já era tarde, eles perguntaram: você deseja repousar em nossa casa? Porque era um costume do povo daquela época não deixar ninguém dormir na rua. O povo daquela época abrigava todo mundo em sua própria casa. Então eles logo ofereciam abrigo, e eles logo ofereceram abrigo àquele homem. Aí o homem aceitou e foi. Quando chegou lá, que eles se sentaram e pegaram o pão e colocaram o pão no meio da mesa. O homem pegou o pão e partiu o pão como Jesus fazia, abençoando o pão. Aí que eles viram que aquele homem era Jesus, que estava com eles durante aquela caminhada, e eles não haviam prestado atenção. Aliás, como nós também fazemos, nós temos muitos Jesus que estão à nossa volta e a gente não presta atenção. A gente está procurando o outro Jesus, aquele importante, e tem um menos importante que está aqui ao meu lado, e eu não dou nem atenção. Né? Muitas vezes Jesus está ao meu lado na forma de um filho difícil, na forma de um vizinho problemático. Jesus está ao meu lado na forma de um mendigo, está ao meu lado na forma de um drogado, de um filho viciado. Jesus está ao meu lado de diversas maneiras, mas eu nunca presto atenção nesse Jesus. Eu quero aquele Jesus. E aí, quando Jesus parte o pão, abençoando o pão como Jesus fazia, eles se deram conta: gente, Jesus esteve conosco o tempo todo e nós não vimos. Aí Jesus desaparece, não é? Ele estava ali em espírito, não é? Ele estava ali em espírito, ele não estava com o corpo físico, porque ele já havia morrido e sido enterrado. Então a gente vê que essa aparição de Jesus é semelhante a essa aparição dessa jovem para esse pai. Agora tem um outro caso que eu vou contar para vocês, que é bem interessante, que é um caso que está num livro de Celso Martins.
Eu queria trazer o livro, para ler o caso no livro para vocês, mas não tive oportunidade, tempo de procurar o livro. Então, mas esse caso está no livro, mas antes dele estar no livro, eu tomei conhecimento dele aqui na UMEC. Há muitos anos atrás, nós tínhamos um grupo de estudo, eu não lembro se era na quinta-feira, tarde, à noite, não era tarde, não era noite, era quarta. Era um grupo que a gente estudava aqui no salão. Não tinha tanta reunião pública como tem agora, então o grupo era aqui no salão. E aí tinha uma moça, uma jovem senhora, professora, ela dava aula no CENIP. Ela veio transferida de outra cidade, o marido dela era gerente da Caixa Econômica aqui em Petrópolis, eles vieram transferidos. E aí ela estudava aqui, porque ela era espírita, muito dedicada, muito espírita mesmo. Aí ela um dia, durante o estudo, ela contou para o grupo que estava aqui. Mas eu tenho a impressão que as pessoas não prestaram muita atenção. Eu fiquei com aquela história na minha cabeça. Que história bonita e interessante. Cheguei a contar a história em uma palestra lá no Rio. Aí, quando eu fui, o que aconteceu? Um dia eu abri o livro, a história estava lá no livro. Eu falei, ele roubou a história dela. O Celso Martins, brincadeira dele. Ele conseguiu copiar a história, citou o nome, sobrenome dela, do marido, tudo direitinho. Mas ela, logo em seguida, ela saiu daqui e foi morar no Rio, com a família. E ele também foi. Então, a história é a seguinte: ela, certa feita, o marido era bancário, era muito transferido, foi morar em Valença, aqui no estado do Rio. Quando chegou lá em Valença, ela disse que procurou logo o centro espírita, porque quando ela chegava, ela logo procurava o centro antes de arrumar a mudança. Ela procurou o centro e ela já estava até como secretária do centro. Aí, um belo dia, chega uma carta na casa dela. Uma carta, uma letra que ela não viu. Naquela época era a época de carta ainda, né? A letra, um nome estranho, e no remetente estava escrito assim: Banco Bradesco, em frente à praça, o remetente, fulano de tal, ligar para o Banco Bradesco, em frente à praça, tal assim, lá no Recife. Recife. Aí ela falou assim, gente, o que é isso? Aí abriu, estava lá escrito a carta, uma letrinha de uma pessoa de poucas letras, mas explicando tudo direitinho. Aí ela disse que ficou numa emoção, a carta dizia assim: Dona Ângela, olha só, Dona Ângela, o nome dela era Ângela, eu gostaria que a senhora entendesse isso que eu estou falando, porque a senhora não me conhece, mas eu sou fulano de tal, sou do interior do Ceará, e quando eu morava lá, vim para Recife no sonho de ganhar mais dinheiro, comecei a trabalhar, ganhar melhor, trouxe a minha mulher e meus 2 filhos, vim morar aqui, aluguei uma casinha, estava indo tudo certinho. Um belo dia, depois que eu estou aqui já estabelecido, um belo dia o patrão me mandou embora. Quando ele me mandou embora, eu fiquei procurando emprego e não consegui mais emprego. Aí tive que sair de casa, pegar meus móveis, botar num cantinho aqui na rua, olha só, e ficamos dormindo na rua. Aí eu já acabei chegando a essa praça aqui, e eu, minha mulher e meus filhos estamos morando aqui. Eu não tenho nada, estou passando necessidade, eu preciso de um dinheiro para passagem, para voltar lá para o meu... Ele falou o nome da cidadezinha dele no interior. Aí, mas aí um dia eu já estava andando tanto, pedindo a um e a outro, todo mundo me chamando de malandro, gente me insultando, duvidando da minha honestidade. Um dia eu estava sentado na praça, eu pensei assim, hoje eu vou me matar. E ele olhava a mulher e os filhos dormindo assim num cantinho,
ele dizia assim, eles dois vão ficar ali, mas eu vou me matar, porque eu não tenho condição de ficar nessa vida. Talvez alguém fique mais penalizado dela com as crianças do que me vendo junto, achando que eu sou malandro. Aí, quando ele está pensando nisso, vem uma senhora andando no meio da praça, isso de madrugada. A senhora sentou-se ao lado dele no banco. E aí ele descreve a senhora, uma senhora gordinha, cabelo branco, né? E virou-se para ele e falou: meu filho, você está pensando em se matar? Aí ela falou assim: estou. Aí ele disse para ela: como é que a senhora sabe? Ele falou: não, eu estou percebendo o seu desespero e tal. Olha só, você vai, pega um papel e um lápis. Ele tinha para escrever carta para a família, né? Um envelopezinho, vou acelerar para acabar. Aí ele tinha um envelopezinho e aí a dona falou assim, ela falou assim: escreve para Ângela tal, assim, assim, na rua tal, número tal, olha só, e diga a ela que mande ela depositar o dinheiro para aquele banco ali, ó, e você daqui da praça conversa com o gerente, diz que vai entrar ali um dinheiro e que você vai pegar e você vai comprar passagem. Dê o valor da passagem e já bota na carta para ela. Assim ele fez. Aí ele perguntou: qual é o nome da senhora? Porque a senhora deve conhecer essa moça. Aí ela virou-se para ele e falou assim: meu nome é Ivone do Amaral Pereira. Aí ele escreveu, não sabia quem era. Aí escreveu, mandou a carta para ela tem a carta. Aí ela disse que ela ligou para o banco, ela procurou o número do banco, ligou, falou com o gerente, falou: meu senhor, aí na frente não tem um rapaz com uma família? Ele falou: tem, chama lá por favor. Aí ela disse que quando esse rapaz chegou ao telefone, ele falava igualzinho a Bebeto, quando Bebeto jogava no Flamengo, aquele jeitinho de Bebeto, baiano, aquela voz de Bebeto. Ela falou assim: me lembrava Bebeto dando entrevista. Aí eu mandei o dinheiro e ele mandou pedir o dinheiro exato para ele e para a mulher. Aí ela falou: e para as crianças? Ele falou: não, as crianças a gente leva no colo. Olha bem como ele era honesto. As crianças a gente leva no colo. Aí a gente vê o quanto Deus é bom e não nos abandona. Nos momentos mais difíceis, Deus está ao nosso lado. E os fenômenos acontecem. Muitas vezes, grandes fenômenos já aconteceram conosco e nós não nos damos conta desse fenômeno que aconteceu. E nós recebemos e nem percebemos porque estamos distraídos do quanto a espiritualidade se esforça para nos ajudar. Então tenhamos a certeza, eles vivem e nós também viveremos. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. A gente fala aqui agora. O negócio pegou. Gente, não tem nem o que falar mais. Só agradecer mesmo. Caramba. Muito bom. Qualquer um que arranca aplausos aqui. A gente agradece. Vamos estudar, né? Estudar. Que a gente viu só um pouquinho do que ela trouxe, isso tudo está no livro dos Espíritos. E a gente tem que estudar. Porque senão, num dia como hoje, para muitos, nesse momento, as pessoas estão em desespero. Quem sabe, não pensando isso que esse senhor pensou, porque não tem mais a presença física daquele ente querido. Então a gente tem que estudar para entender isso tudo, como funciona, para que no momento desse a gente também possa auxiliar. Para isso que a gente está aqui. Bom? Eu estou aqui o tempo todo e não estou conseguindo parar de olhar para tu para te pedir para fazer a nossa prece final. Tem jeito.
peço sinceramente desculpa de pegar em cima da hora, assim, porque eu sei que para tu não deve ter sido fácil, mas... Bom, então, estou muito emocionado, mas vamos agradecer a Deus nesse dia especial, um coração cheio de gratidão por sentir essa verdade espiritual que tanto nos consola, que nos dá vida e esperança. Agradecer a Ti, Jesus, por ter vindo até nós nos contar essa boa nova. E agradecer imensamente pelo amor que sentimos, pelos nossos amores que estão do outro lado da vida, que nesse momento esses nossos amores possam receber as nossas melhores vibrações. O nosso muito obrigado. Obrigado pelos sinais das suas presenças em nossas vidas, seja pelo sonho, seja por uma borboleta que se aproxima, seja por um pequeno fenômeno físico, seja por um arrepio gostoso. Nós sabemos que somos vocês que estão próximos de nós. E sigamos juntos, em coração, pensamento, a certeza que temos um Pai infinitamente bom, que nos conhece, que nos vê de cima, sabe o que é melhor para todos nós, sabe os caminhos que devemos percorrer. E é nesse Pai que devemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa certeza de que tudo acontece dentro do seu plano superior e maior, que nos beneficia a todos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por sermos teus filhos. Muito obrigado por essa